Já pensou em ter a chance de adquirir exemplares físicos de livros autografados, e-books com comentários extras do autor, brindes diversos, entre pôsteres, adesivos, marca-páginas, botões de mochila, etc. E ao mesmo tempo, contribuir com a literatura nacional independente? Tudo isso com um precinho em conta? Pois é exatamente esta oportunidade que eu estou dando a vocês com a nova campanha que eu acabei de lançar no Catarse. Mapinguara Antropofágico é uma história que mistura terror, mistério e suspense em um debate bastante aprofundado sobre temas como sociedade, política, folclore e história do Brasil. Trata-se de um romance que eu escrevi em 2024 e que fora publicado pela Opera Editorial no mesmo ano, além de ter uma participação garantida na edição de 2025 da Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, onde eu conversei com outros autores sobre o processo criativo e a relação entre o autor e o leitor. E além dos brindes exclusivos dos exemplares autografados, essa campanha também conta com uma versão inédita do meu segundo livro, o livro do Anti-Herói, ensaios sobre arte e cultura pop de um jovem escritor. Uma coletânea de ensaios que adaptam alguns roteiros que foram publicados aqui no Anti-Herói entre 2023 e 2024. Para mais informações, fiquem agora com um vídeo mostrando um pouco a página da campanha do livro. A partir do dia em que este vídeo foi lançado, essa campanha terá uma duração total de 60 dias. Lembrando que as recompensas só serão distribuídas caso a meta de R$7.000 seja batida. Corram que é por tempo ilimitado. Muito obrigado pela atenção. Então tudo bem, pessoal, eu tô aqui com a campanha do meu cartaz aberto, né, a página da minha campanha. Eu vou rolar aqui a página com vocês para mostrar um pouco, né, sobre o que vai ser a campanha, quais vão ser os brindes. No momento que eu tô gravando esse vídeo, né, essa página tá em formato de rascunho, ela não tá pronto, mas no momento em que esse vídeo for disponibilizado, ela já vai estar disponível, né. Então vai estar aqui, Mapinguara Antropofágico, por Vinícius Leão Marinheiro, um romance entre a civilização e a barbárie. Como você já deve saber, Mapinguara Antropofágico é o meu romance de estreia, que foi publicado no ano passado com a Opera Editorial, e eu divulguei esse livro lá na Flip de 2025, a Feira Internacional de Paraty, e esse daqui é a versão definitiva de Mapinguara Antropofágico. Vai ter brindes, vai ter recompensas inéditas, eu vou mostrar para vocês agora. Já adiantando, né, são alguns brindes interessantes, como e-books, como pôsteres, como botões de mochila e várias outras coisas. Então, começando aqui, Mapinguara Antropofágico é uma história que mistura terror, mistério e suspense em um debate bastante aprofundado sobre temas como sociedade, política, folclore e história do Brasil. Como eu já afirmei para vocês, né, o livro foi publicado originalmente em 2024 pela Opera Editorial, e o objetivo deste projeto, o objetivo dessa campanha aqui no Catarse, é fazer com que o livro alcance mais pessoas através da impressão de novos exemplares e da divulgação em anúncios, sites, blogs, perfis literários em redes sociais, etc. Essa versão do romance, que está sendo agora lançada aqui no Catarse, é uma versão exclusiva com brindes e recompensas. Então tem marcadores de página, tem pôsteres, adesivos, botões, e-books e contos originais que não serão comercializados em outros lugares. Essas recompensas que estão aparecendo aqui do lado, elas não vão ser comercializadas em nenhum outro lugar, e elas só podem ser adquiridas durante o período de venda dessa campanha, né? Durante o período de disponibilidade dessa campanha aqui. E essa campanha aqui, ela vai ser uma ótima opção para pessoas colecionadores, né? Para pessoas que querem ajudar escritores independentes, que querem contribuir com o avanço da literatura nacional independente e que queira colecionar, né, brindes, queira colecionar recompensas relacionadas a obras independentes, né. Falar um pouco sobre a sinopse da obra, né? Como eu já expliquei várias vezes aqui, eu já falei várias vezes sobre qual é o enredo do livro, mas eu vou explicar de novo aqui para quem ainda não conhece. Mapinguara Antropofágico é basicamente a história de um jovem universitário que está ajudando o seu professor aposentado a encaixotar os livros de sua biblioteca pessoal, a fim de levá-los para doação, já que esse professor ele está se mudando para a Europa, ele está se mudando para outro país, ele não tem condição de ficar com esses livros.
E no meio dessa organização desses livros, né, no meio dessa biblioteca imensa de livros, esse jovem universitário, ele encontra um documento de texto escrito por um autor anônimo chamado Lucas Eucário. E este autor, este texto que ele encontra, ele é uma espécie de manifesto nacionalista, onde esse tal de Lucas Eucário faz uma análise sobre os rituais antropofágicos dos povos indígenas brasileiros e qual a sua possível relação com a formação social e política do país, assim como qual é o papel que o Mapinguari, essa criatura fantástica do folclore nacional, tem como símbolo da antropofagia brasileira, né? Então, o Lucas Eucário, ele faz essa série de simbolismo, essa série de jogo de signos, essas coisas, para explicar como é que o Mapinguari, como que essa criatura do folclore nacional seria esse símbolo da antropofagia brasileira. Além de também falar que a antropofagia cultural, tanto no sentido literal quanto no sentido metafórico, é a força política, a força cultural do Brasil. Então esse jovem, ele acaba se interessando pelo conteúdo deste artigo e ele acaba decidindo se encontrar pessoalmente com o Lucas Eucário para tentar entrevistar ele, para tentar entender um pouco sobre a sua ideologia. Apesar de que o professor que ele tá ajudando não concorde com essa ideia. E no meio dessa aventura, né, ele acaba descobrindo que este é o pior erro de sua vida. E aí, qual é o erro que esse nosso protagonista comete? Bem, vocês deverão ler o livro para descobrir o que acontece. Aqui tá a capa do livro, capa de Mapinguari Antropofágico. E vamos falar um pouco agora sobre os personagens. Lembrando que esse romance apresenta outros personagens além desses 3 aqui que eu vou apresentar, mas eu não vou citar agora, eu não vou me aprofundar neles porque eu não quero dar spoiler do livro. Então, primeiramente, tem um protagonista sem nome, que é esse jovem universitário, esse personagem sem nome, que é estudante de história, mas que também tem uma paixão tanto quanto peculiar por temas como magia e ocultismo. Ele é interessado por nacionalismo brasileiro, e ele descreve o nacionalismo como aquilo que tem de mais sagrado e espiritual em uma nação. Então, para ele, o nacionalismo ele não é apenas uma questão material, uma questão política, mas também até mesmo uma questão metafísica. Bom, esse protagonista sem nome, ele possui uma relação bastante íntima com o professor Caetano Leme, né, que é o próximo personagem, mas essa relação ela acaba sendo abalada por causa do interesse obsessivo, do interesse intenso que o nosso protagonista, que esse jovem universitário acaba alimentando por Lucas Eucário após ler um de seus manifestos. Bom, falando um pouco sobre o professor Caetano Leme, né, que é o segundo protagonista da história. É um professor universitário aposentado, né, que está se mudando para a Europa. E ele é dono de uma biblioteca particular que tem uma quantidade imensa de livros, né, mas que ele acaba sendo obrigado a se desfazer dessa montoeira de livros porque não tem condição de levá-los para sua nova casa. E mesmo o professor Caetano Leme, né, como falado no livro, seja um cristão protestante presbiteriano, ele ministrava aulas e palestras sobre temas esotéricos, sobre temas ocultos, e esses conhecimentos sobre magia, sobre ocultismo, sobre esoterismo é o que faz com que o professor Caetano Leme se aproxime do nosso protagonista, né? E aí, através dessa relação, através desses conhecimentos, eles acabam se aproximando. Mas como explicado anteriormente, né, a sua relação com o nosso protagonista acaba sendo velado por causa do interesse que o jovem acaba adquirindo por Lucas Eucário. E por fim, mais ou menos importante, o tal do Lucas Eucário, esse nome que eu já devo ter citado umas 3, 4 vezes aqui nesse vídeo. Bom, o Lucas Eucário é esse autor anônimo, né, essa figura misteriosa, que por algum motivo é odiado pelo professor Caetano Leme, é o autor do manifesto, né, do artigo de cunho nacionalista que o nosso protagonista encontra na biblioteca do professor Caetano Leme, e a gente não tem praticamente nenhuma informação sobre o Lucas Eucário, pelo menos no começo do livro, né? Avançando a história, a gente vai descobrindo mais sobre o Lucas Eucário, sobre quem ele é, sobre se ele é uma pessoa real ou não, se ele é um pseudônimo, né? Mas a gente não sabe se o Lucas Eucário se trata de uma pessoa real, ou se é algum pseudônimo, se é algum codinome. E o Lucas Eucário é acreditado como autor do artigo, do manifesto de cunho nacionalista que despertou o interesse do nosso protagonista, assim como a desconfiança e o desprezo do professor Caetano Leme. E basicamente no começo da história são essas informações que a gente tem sobre o personagem. Então, continuando, vamos prosseguindo aqui. Eu vou falar um pouco sobre mim agora. Como eu já
como eu devo ter falado várias vezes, né? Meu nome é Vinícius Leal Marinheiro, eu sou natural de São Bernardo do Campo, sou formado em jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo, a UMESP, e atualmente eu estou fazendo um mestrado em estudos culturais pela USP. Eu sou editor, sou roteirista e produtor do canal de vídeo ensaio Anti-Herói, Vinícius Marinheiro, que é um projeto disponibilizado aqui no YouTube, né? A plataforma onde vocês estão vendo esse vídeo, que se dedica a análise críticas de filmes, de séries, de animações, de quadrinhos, de música e de qualquer outro assunto relacionado à cultura pop, relacionado à arte, relacionado à mídia de forma geral. E nas horas vagas, eu sou escritor independente, né? Eu publiquei Mapinguara Antropofágico, que é o meu primeiro romance, que foi publicado no ano passado. E eu tenho como lema uma frase que eu adotei para minha vida, que é: escrevo sobre coisas macabras, mas sem perder a realidade de vista. Aqui tá uma fotinha que eu tô usando aqui nas minhas redes sociais, né, no Instagram, no TikTok, que eu juro que eu não sou assim tão sério na vida real. E agora eu vou falar também sobre o meu outro livro, né, que eu também publiquei, e que este livro ele também está sendo comercializado junto com o Mapinguara Antropofágico, e que também tem alguns brindes relacionados. Este livro é o livro do Anti-Herói, eu também já comentei várias vezes aqui no meu canal, e esse livro, dependendo do valor que você contribuir com a campanha, você pode adquirir ele, você pode adquirir o livro do Anti-Herói tanto em versão e-book quanto em versão física, junto com algum exemplar físico ou e-book também de Mapinguara Antropofágico. Bom, o livro do Anti-Herói, Ensaio sobre Arte e Cultura Pop de um Jovem Escritor, é uma coletânea de ensaios sobre arte e cultura pop, que adapta alguns dos roteiros dos vídeos que foram publicados aqui no meu canal, foram publicados aqui no Anti-Herói, entre os anos de 2023 e 2024. Este livro é composto por um total de 3 ensaios sobre as mais variadas obras, que variam desde, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, que variam desde o filme nacional Eles Não Usam Black Tie, um filme que eu recomendo bastante, inclusive, até o anime Neo Genesis Evangelion, e aí passa por Arcane, passa por Forrest Gump, passa por vários outros produtos de mídia, por várias outras obras. E tudo isso somado a um ensaio inédito que nunca foi publicado em lugar nenhum. Ao contrário de Mapinguara Antropofágico, o livro do Anti-Herói ele foi publicado de forma completamente independente, então eu não publiquei o livro do Anti-Herói em nenhuma editora. Esse livro foi publicado e foi diagramado, foi feito todo o processo de publicação através da plataforma do Clube de Autores. E todo o processo de edição, de revisão, de catalogação do livro foi feito por mim próprio, né? Foi feito pelo próprio autor. Então, assim como Mapinguara Antropofágico, ele é um trabalho que foi feito com muito amor, com muito carinho. Eu peço por gentileza que vocês deem uma olhada, caso vocês tiverem interesse, né? Aqui tá a capa do livro, né? Uma capa que tem vários stickers de vários produtos de mídia, de várias obras, né? Deu bastante trabalho de fazer essa capa no programa de edição, né? Mas o resultado ficou incrível. E por fim, mas assim, não por fim, né? Mas nessa parte aqui eu vou falar um pouco sobre o orçamento, né? Como que a recompensa ela será dividida. Como tá mostrando aqui em cima, eu vou até subir aqui, ó. A minha meta que eu tenho para essa campanha é um valor de 7 mil, é a campanha Tudo ou Nada. Essa campanha aqui pro cartaz, ele vai ser a categoria que aqui no cartaz, ele, como tá explicando aqui, eu vou receber o valor que eu recebi caso essa meta for batida, né? Então eu vou estar recebendo só o valor que eu adquiri na campanha, caso eu consiga bater essa meta de 7 mil. Então, por exemplo, se caso eu receber 6 mil, eu não vou receber este valor, e quem acabou adquirindo, quem acabou pegando alguma recompensa vai ter o seu dinheiro devolvido, né? Então, sobre a campanha, né, o orçamento do projeto ele vai ser dividido da seguinte forma: 40% vai ser separado para a impressão dos novos exemplares, para o pessoal que comprou, né, o pessoal que pegou os exemplares físicos e tal. 25% vai ser destinado para a produção dos brindes, dos materiais, dos itens que são derivados das obras, né, as marca-páginas, os pôsteres, os adesivos, etc. 22% vai ser separado para veiculação de anúncios e publicidade online, vai ser para redes sociais, para sites, blogs, influenciadores, que é um tipo de publicidade que é muito comum aqui no espaço literário. E por fim, 13% do que for adquirido aqui na campanha vai ser reservado para a plataforma do Catarse, né? Para quem não sabe, o Catarse ele sempre pega 13% de tudo que foi arrecadado aqui na campanha para estar fazendo a manutenção do site, né? O que é importante, né, para eles. Então, 13% do que for arrecadado vai ser destinado a eles. Então, pessoal, agora que eu já falei um pouco sobre a parte mais geral, a parte mais básica, né, referente à minha campanha aqui do Cartaz, eu vou falar um pouco agora
agora sobre as recompensas, né? Que eu acho que a parte que mais importa aqui, a parte que eu tava mais ansioso para estar explicando para vocês. Então, referente às recompensas, né, eu tenho 6 recompensas, essa campanha vai ter 6 recompensas diferentes. E vamos começar falando da primeira, né? Caso você contribua com um valor de R$15 ou mais, você vai ter direito ao e-book de Mapinguara Antropofágico, né? Você vai ter direito a 2 coisas muito interessantes que eu vou estar fazendo, que eu planejo fazer quando essa campanha se encerrar, caso a meta seja batida, que é o seguinte: eu vou estar fazendo os stories no Instagram, agradecendo o pessoal que contribuiu, que contribuiu com a campanha. Eu também vou estar fazendo um vídeo no canal do Anti-Herói, caso essa meta for batida, né, agradecendo também aquele pessoal. Então, você vai estar recebendo o e-book e seu nome vai estar aparecendo nos stories do Instagram em um vídeo especial do Anti-Herói, caso essa meta for batida, né? Falando agora um pouco sobre a recompensa 2, caso você contribua com R$30 ou mais, você vai ter direito à recompensa 2. Na recompensa 2 você vai receber tudo aquilo que você recebe na recompensa 1. Isso aí é algo muito importante de explicar para vocês, porque tudo que você recebe uma recompensa, você recebe tudo aquilo que tem na recompensa anterior. Então tudo que você recebe na recompensa 2, você também acaba recebendo tudo aquilo que está na recompensa 1. O que você recebe na recompensa 3 é tudo aquilo que está na recompensa 2 e assim por diante. Então na recompensa 2 você é mencionado nos agradecimentos especiais no Instagram, você é mencionado nos agradecimentos do vídeo no YouTube, e além disso você também recebe um e-book do livro do Anti-Herói, e você também vai receber um e-book de Mapinguara Antropofágico. Porém, este e-book do Mapinguara Antropofágico na recompensa 2, ele não se trata apenas do livro em si, mas ele também vai se referir de um e-book que tem algumas observações extras. Então, como está dizendo aqui, ó, o autor irá disponibilizar um e-book especial com observações e comentários extras sobre alguns tópicos do livro, como temas abordados no processo criativo. Então, por exemplo, qual foi a inspiração do autor para escrever determinado trecho, diálogo, como ele chegou nessa conclusão da história, etc, etc. Então, recapitulando, né, com R$30 ou mais, você recebe um e-book de Mapinguara Antropofágico com observações extras, com comentários, um e-book do livro do Anti-Herói, o meu segundo livro, e você também recebe os agradecimentos especiais dos stories e também um agradecimento no vídeo do Anti-Herói. Só recapitulando, né, caso a meta for batida, né, no caso dos agradecimentos. Partindo agora para a recompensa 3, vamos falar um pouco agora sobre a recompensa 3. Essa recompensa você vai ter disponível caso você contribua com R$40 ou mais, que aí é o seguinte: você recebe tudo aquilo que está na recompensa 2, ou seja, agradecimentos especiais, e-book de Mapinguara Antropofágico com comentários extras, e-book do livro do Anti-Herói, mas além disso você também recebe um e-book de contos inéditos protagonizados por Lucas Eucário. Você vai ter acesso a um e-book com alguns contos e mini-contos que são protagonizados por Lucas Eucário, que mostram um pouco das andanças, das aventuras macabras do personagem. E esses contos, eles são contos que eu nunca publiquei em lugar nenhum, então é algo inédito, né? É algo que vocês vão ter em primeira mão. São histórias minhas que eu nunca publiquei em lugar nenhum e vocês vão ter disponível nessa recompensa, né? Partindo agora para a recompensa número 4, as coisas aqui já começam a ficar bem interessantes. Na recompensa 4, caso você contribua com R$80 ou mais, você vai receber tudo aquilo que tem na recompensa 3, e-book com contos inéditos protagonizados por Lucas Eucário, e-book de Mapinguara Antropofágico com comentários extras, com observações extras, um e-book do livro do Anti-Herói, agradecimentos especiais nos stories do Instagram, agradecimentos especiais no vídeo do YouTube, mas além disso, vocês vão ter 2 coisas além disso. Vocês vão receber um exemplar físico de Mapinguara Antropofágico, e além disso, vocês também vão ter brindes, e é na partir dessa recompensa que já começa a aparecer os brindes. Quais são os brindes mais especificamente? Esses brindes são 5 marcadores de páginas temáticos de Mapinguara Antropofágico, 20 adesivos, 5 botões de mochila, 2 pôsteres temáticos e 2 lápis, né? Então é bastante recompensa, né? Caso você contribua com R$80, eu recomendo bastante você dar uma olhada, né? Tá muito interessante. E aí, por fim, na recompensa 5, né? É R$85, ou seja, uma diferença de só R$5 em relação à outra recompensa. É basicamente a mesma coisa da recompensa 4, porém, ele vai ser o exemplar físico de Mapinguara Antropofágico, ele vai ser autografado e ele vai também possuir uma dedicatória personalizada. Então aí vocês mandem mensagem para mim falando o que vocês vão querer receber na dedicatória personalizada, né? Se vocês querem uma mensagem especial. Caso vocês queiram dar esse livro de presente para alguém, eu posso estar escrevendo uma dedicatória.
E aí, por fim, a maior recompensa, que é um valor de R$ 130. Essa recompensa aqui é a mais top, né? A recompensa que tem mais coisas. E além de ser tudo o que tem nas outras recompensas, vocês também vão receber um exemplar físico do livro do anti-herói. Vocês vão receber o livro do anti-herói autografado e com dedicatória. E além disso, tudo que já tem nas outras campanhas. E-book de Lucas Eucarion, e-book de Mapinguara Antropofágico, e-book do livro do anti-herói, agradecimentos especiais dos stories do Instagram, agradecimentos especiais do vídeo do YouTube e brindes temáticos, né? Marcadores de página, adesivos, botões, pôsteres, lápis e tudo mais. Então era isso que eu queria explicar para vocês. Eu peço por gentileza que vocês deem uma olhada nas recompensas da campanha e considerem dar um apoio à divulgação do livro. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. Peço também que vocês divulguem essa campanha para o máximo de pessoas possível para a gente conseguir bater essa meta. Era só isso que eu tinha a dizer a vocês. Meu nome é Vinícius, foi mais um vídeo do Anti-Herói, um projeto de vídeo ensaio do YouTube. Se inscrevam, curtam, ativem as notificações e todo aquele clichê do YouTube. E até mais.